Muito bem, meus queridos, bom dia, que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui já começando a nossa aula, a mensagem de Esdras para hoje. Você já está vendo aqui na tela, né, o nosso título da aula de hoje. E no próximo slide você já pode ver também as primeiras informações, como sempre a gente dá, as primeiras informações do livro. Então temos aqui a informação sobre o nome do livro. O nome do personagem central, Esdras, em hebraico, significa ajuda. No cânon hebraico, Esdras e Neemias eram um só livro. Também temos essa característica, além do nome Esdras significar ajuda, também temos essa informação que Esdras e Neemias formam um conjunto só, um bloco só, na Bíblia hebraica, mas foi dividida também por questões de aproximação, né, com a nossa versão grega, que é a Septuaginta, porque dividiu ali, então nós recebemos em língua portuguesa os dois livros também divididos. O autor do livro de Esdras foi o próprio Esdras, o sacerdote e escriba. Esdras, portanto, era um sacerdote e escriba que estava no cativeiro. E se vocês conseguiram ler em casa o material todo do livro de Esdras, que ele é curtinho, né? São apenas 10 capítulos, você, por certo, percebeu que Esdras estava muito incomodado com toda a situação de Jerusalém, de Israel, por causa da desolação que Nabucodonosor, o imperador anterior, havia colocado. Então temos aqui uma situação em que Esdras, incomodado com isso, o próprio Senhor despertou no seu coração o desejo de voltar para Jerusalém, para reconstruir. E ele, então, como sacerdote e escriba do povo de Israel, se sentiu impelido para isso. E então, de fato, com aquela ingerência de Ciro como imperador, como conquistador, ele tinha uma postura diferente da postura de Nabucodonosor, lá no Império da Babilônia. Porque Nabucodonosor, ele levava alguns exemplares do povo conquistado para a própria Babilônia. Ele perceberia que eram os melhores, os príncipes, os mais inteligentes, e levava a nata para a própria Babilônia. E o restante, a ralé, né, como diz aí o afegão médio, né, ficava no próprio país lá de origem, mas numa situação de completa vassalagem, completa escravidão mesmo. Tudo que produzia, por exemplo, em termos de alimentação, né, de plantação e até mesmo de criação de animais, agropecuária, era tudo enviado para a Babilônia, né, e muito pouco ficava para o povo conquistado pela Babilônia. Só que, claro, com esse tipo de império expandido que a Babilônia criou, não durou muito tempo. Então, Deus próprio levantou Ciro como próximo conquistador também do Império da Babilônia e de tudo que a Babilônia havia conquistado. E esse Ciro, ele tinha uma visão diferente na sua conquistação, na sua conquista, né? Qual era a visão diferente que ele tinha? Deixava o povo livre, entre aspas, livre, dentro da sua própria terra. E nessa terra que o povo era nativo, ele podia, inclusive, adorar o seu Deus, reconstruir a sua cidade, tinha certa liberdade. Então, essa liberdade, esse pensamento que Deus colocou na mente do próprio imperador Ciro, isso trouxe sobre ele, e sobre o povo de Israel, na verdade, essa sensação de cessação do cativeiro. Embora ainda fossem um povo que estava conquistado ainda pelo Império Medo-Persa, que era o império do imperador Ciro. Mas olha que interessante, né? Deus estava usando mesmo isso para ir tirando o povo do opróbrio do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, como nós também conhecemos na palavra. Muito bem, então o autor do livro de Esdras foi o próprio Esdras, que era sacerdote e escriba, levantado por Deus para então começar esse trabalho junto com Neemias,
que veremos na próxima aula, vamos perceber então quanto Neemias e Esdras foram usados por Deus, também um homem chamado Zorobabel, para estar trazendo o povo de volta do cativeiro para a terra escolhida, para Canaã. A data de escrita do livro é em torno de 430 a.C., um pouco depois de Malaquias encerrar a sua profecia. Então, Malaquias, como último profeta do Antigo Testamento, encerra o seu livro, encerra o seu ofício profético. Então, com esse encerramento, pouco depois, começa as debandadas lá do cativeiro para a terra prometida, para Canaã. No próximo slide, você vê o tempo da ação. Desde o edito libertador de Ciro e a volta da primeira leva de judeus sob a liderança de Zorobabel, em 536 a.C., até a volta da segunda leva de judeus sob a liderança de Esdras. Então, você percebe aqui esses grupos que iam voltando para a terra prometida. Muitos não quiseram voltar. Muitos dos judeus já estavam estabelecidos em Babilônia, como de fato os profetas haviam ensinado e haviam falado para eles. Não fiquem com muita ansiedade para voltar, porque vai durar 70 anos o cativeiro. Então, vivam na Babilônia, se estabeleçam lá. Tenham a sua casa, façam negócios, enfim. Se estabeleçam em Babilônia, porque é uma geração inteira que vai durar esse cativeiro. E, de fato, muitos estavam estabelecidos em Babilônia, apesar da situação difícil, mas estavam lá, acomodados àquela situação. E quando Ciro conquista e dá o édito de libertação, nem todos quiseram voltar, porque já estavam estabelecidos, já estavam acostumados a viver em Babilônia. Aqueles que, de fato, tinham ainda ardendo no seu coração o amor por Canaã, o amor por Jerusalém, se sentiram impelidos por Deus também para estarem voltando nessas sucessivas levas de retorno, que em hebraico se chama aliá. Quando se fala em dispersão do povo para entre as nações, é diáspora. Quando se fala em retorno desse povo de Deus disperso para Israel, chama-se aliá em hebraico. Tá bom? Muito bem. Então, essas 3 levas aí aconteceram de retorno do povo para a terra prometida. O verso-chave de Esdras está no capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, a gente vê aqui tanto um retorno quanto a reconstrução, que é uma reforma, né? A reforma política, a reforma nacional, mas também no coração de Esdras, já que ele era escriba, ele era também sacerdote, então ardia no seu coração também a restauração, a reforma religiosa. Tá bom? Tudo isso aqui, então, estava nesse grande pacote do que era a restauração e a própria liberdade que Deus estava dando através de Ciro, que era um conquistador pagão, mas que o próprio profeta também, o profeta Isaías, diz e chama Ciro de meu ungido, meu Messias, o meu ungido, porque Deus havia separado Ciro, ainda que na situação de rei pagão, de conquistador pagão, para estar fazendo a vontade de Deus. Isso traz uma lição tremenda para a gente, porque a gente percebe o quanto Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Inclusive, ele usa pessoas que não conhecem a ele para estar fazendo a vontade dele. Ora, se Deus tem inclusive Satanás debaixo do seu cabresto, o que dirá o ser humano? Não é? Então, isso traz um grande alívio para a gente, porque a gente percebe que a gente está do lado certo. Existe sim o lado do bem contra o mal. Quem está do lado de Deus, está do lado certo. E esse é mais do que vencedor. A própria Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nada e nem ninguém pode fazer alguma afronta contra nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Paulo já disse. Por quê? Porque estamos juntos, fazemos parte do povo de Deus. Somos pastoreados pelo Senhor Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Que detém sobre si o controle soberano de todo o universo que Ele próprio criou. Não é? Então a gente percebe aqui o quanto Deus estava no controle absoluto de toda a história. No nosso próximo slide, você vai ver aí o tema, que é um tema bastante óbvio para a gente. A volta do cativeiro. Né? Não tem outro tema a não ser esse. O modo como Deus estava sendo soberanamente fiel, cumprindo a sua promessa, e após os 70 anos que ele havia avisado pelos profetas, de fato o povo estava retornando, fazendo a aliar, voltando para a nação, para a terra. Conteúdo do que nós temos aqui em Esdras. Ao findar o tempo do cativeiro babilônico, como profetizara Jeremias, Daniel era o profeta, né? Entendeu que era tempo de voltarem para casa. O Império Medo-Persa vencera, dominara o babilônico, e agora Ciro era o imperador. 200 anos antes, Deus anunciara pela boca do seu profeta Isaías que Ciro nasceria e seria o seu instrumento de libertação do povo. Veja que interessante, né? Deus avisando antes aos profetas o que ele faria depois. E, de fato, tudo foi se concretizando. Não é? Ao saber disso e decidido pela libertação do povo judeu, Ciro os envia de volta junto com seus objetos de culto do templo. Isso aqui é 537 a.C. Por quê? Nabucodonosor era tão profano que ele não apenas levou cativo, mas percebeu que havia objetos de ouro, objetos de valor, que era do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Ele então leva tudo para a Babilônia. E é interessante agora a gente perceber o quanto o concílio ele permite, inclusive, que essas riquezas materiais voltassem para Jerusalém. Tudo ia voltar nos seus conformes, tudo ia retornar. Era Deus movendo o povo para ter a sua identidade nacional preservada, mesmo diante daquela situação de cativeiro. Tá? E é nesse momento do cativeiro que surgem algumas instituições. A instituição, por exemplo, da sinagoga surge nesse período. Porque a gente, às vezes, lê a Bíblia e não percebe como é que terminamos o Antigo Testamento com Malaquias, aí começamos o Novo Testamento em Mateus, e lá tem já a sinagoga, tem escriba, tem fariseu, tem saduceu, tem essênio, tem um monte de gente lá que a gente nunca ouviu falar no Antigo Testamento. Como é que surgiu tudo isso? Nesse período intertestamentário. Nesse período entre o Antigo Testamento e o Novo, aproximadamente 400 anos, que os teólogos antigamente falavam que eram 400 anos de silêncio de Deus. Não é bem assim. Deus também falou, não através de profetas, mas através dos acontecimentos da história. Você tem a revolta dos Macabeus, que você vai encontrar lá nos livros de 1º e 2º Macabeus da Bíblia Católica. Esse é o período que retrata essa revolução dos Macabeus. Judas Macabeu, enfim, né? Vai mostrar o quanto o que aconteceu nesse período das constantes revoltas do povo. E essa revolta dos Macabeus realmente trouxe algum sucesso e ficou marcado na história de Israel. Celebram até hoje, inclusive, Cristo celebrou o que o Novo Testamento chama de a festa da dedicação. Que hoje em dia, essa mesma festa da dedicação é chamada de festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa onde se acende velas. E ainda hoje é celebrado isso, que é equivalente ao nosso período de Natal. Então, nós, cristãos, celebramos o Natal, em 25 de dezembro. Nesse período, aproximadamente, os judeus, que não celebram o Natal, eles celebram Hanukkah, que é o que o Novo Testamento diz, que era a festa da dedicação. E é interessante a gente perceber que essa não é uma festa propriamente bíblica, ela não foi uma ordenança de Deus, ela é uma festa cultural que surgiu nesse período entre testamentos, né, entre o Antigo e o Novo Testamento,
Mas o Novo Testamento dá essa informação de que Cristo também celebrou, assim como os judeus da época do primeiro século já estavam ali celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. É bem interessante a gente perceber isso. Então, escribas já existiam, né, que é os soferima, eles já existiam desde o Antigo Testamento, mas tem uma figura mais assim forte e mais presente no Novo Testamento, que são os doutores da lei. Então você tem fariseus, que são dois partidos, fariseus e saduceus, que surgiram no período do pós-cativeiro, e temos também essa instituição da sinagoga, que foi criada para suprir a ausência do templo no período do cativeiro. Depois do Novo Testamento, o templo foi reconstruído por Herodes. Então você tem a instituição do templo que retorna, e você tem ainda a instituição da sinagoga que permanece. Tá? Então, templo e sinagoga atuando junto, cada qual com a sua abrangência, com o seu nível de trabalho, para poder trazer para o povo judeu tanto a formação desde o começo, desde a infância, na sinagoga, e o templo sendo, então, esse centro de adoração para o povo judeu. Tá ok? Muito bem. No próximo slide, ao saber disso e decidido pela libertação do povo judeu, Ciro os envia de volta junto com seus objetos de culto no templo em 537 a.C. Não mais de 50 mil homens retornaram numa primeira leva sob a liderança de Zorobabel. No capítulo 2 você vai ver isso. A maioria dos judeus exilados já havia se estabelecido na Babilônia e não queria trocar esta segurança por uma jornada longa e perigosa ao seu país desolado, que necessitava ser reconstruído, é claro. Né? É como alguém, por exemplo, que... Vamos olhar agora para um lado mais contemporâneo. Quando finalmente terminar, mais à frente, essa guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, olha o tipo de sofrimento, de esforço que os ucranianos terão que fazer para poder reconstruir o seu país. Entendeu? É mais ou menos isso, era mais ou menos esse era o pensamento, o sentimento daqueles que não quiseram voltar. Já estou estabelecido aqui, Ciro está melhor do que Babilônia, então já estou melhor aqui do que quando eu estava quando cheguei. Alguns não quiseram voltar. Quem voltou tinha coragem e sabia o que estava comprando, sabia o que ia acontecer, o esforço que era para reconstruir. Qualquer um aqui que tentou emagrecer, não é? Sabe do que eu estou falando. Às vezes é mais fácil você emagrecer do que manter a magreza. Não é? É mais ou menos isso. É muito pior reconstruir do que construir do zero. Era mais difícil. Não é? Mas era um esforço que precisava ser feito. Okay? Então, esses que voltaram em levas sucessivas, de fato, estavam cheios de coragem e de fé no Senhor. No próximo slide, você vai ver, chegando a Jerusalém, erigiram o altar, esses que voltaram na primeira leva, né? Erigiram o altar e depois começaram a obra de reconstrução, primeiro do templo. Olha a prioridade deles. Tinha ainda a cidade para morar, tinha ainda a reconstrução de casas, habitações. Tinha que reconstruir tudo do zero, estava tudo em barrancos. Mas qual é a prioridade desse povo que voltou sob a liderança de um sacerdote e escriba, Esdras? Construir primeiro o templo. Essa era a prioridade. Já que enfrentamos o cativeiro durante 70 anos porque desagradamos a Deus, não vamos correr esse risco de novo. Agora a gente quer fazer certo. Vamos começar por onde tem que começar, pelo coração da nação, pelo templo. Então reconstrói o templo, o altar e depois o templo em si. Não é? Lançando seus alicerces, e no capítulo 3 você vai ver isso. Logo são incomodados pelos inimigos, no capítulo 4. Sim, tem inimigos. As obras de reconstrução do templo são interrompidas no ano de 534, a pedido dos samaritanos, e por ordem do imperador Cambises, que sucedera a Ciro do trono persa.
Então você percebe aqui que houve conturbações. Mas apesar dessas conturbações na história, o povo se manteve focado, né, na reconstrução do templo, que era o mais importante. A reconstrução do templo, então, é retomada em 520, agora no período do reinado de Dario, o Grande, o qual sucedera Cambises após consulta feita no rei pelos inimigos samaritanos. Ao desanimarem, foi muito importante a mensagem dos seus profetas contemporâneos, que era Ageu e Zacarias, falando nesse período. Ok? Após 4 anos de obras, o templo foi terminado em 516 a.C. Então, durante 4 anos, nessa segunda intifada de trabalho, né, de esforço para a reconstrução. Você vai ver no capítulo 6. Há um intervalo de aproximadamente 60 anos entre Esdras 6 e 7, pois só após este período é que Esdras resolve viajar à Palestina como a segunda leva de judeus. É durante este intervalo de tempo que se dá o reinado de Assuero, Xerxes e a história de Ester. Tá? Então, você percebe aqui uma sucessão histórica, chegando então ao que falaremos mais à frente, com mais detalhes sobre esse período aqui do rei Assuero, também do Império Medo-Persa, aqui agora tendo a história de Ester, que é uma história muito bacana, muito bonita, que nós teremos também a oportunidade de estudar com a nossa irmã seminarista, né? Que vai nos apresentar, se Deus quiser, essa nossa maravilhosa história de Ester. Muito bem. Agora está certo. Esdras era um sacerdote que amava a palavra de Deus e que fundara as sinagogas na Babilônia. O rei Artaxerxes, enteado da rainha judia Ester, envia Esdras, portanto, com a incumbência de avaliar o estado da nação e levar mais recursos financeiros. Então já era aqui uma nova leva. Após mais 13 anos, o mesmo Artaxerxes enviaria o preocupado Neemias para um novo retorno. Esdras então se entristeceu profundamente ao chegar a Jerusalém, pois encontrou o povo desanimado, voltado à idolatria e casando-se com mulheres pagãs. E é interessante como no Antigo Testamento a gente percebe aqui esse problema sério do jugo desigual. Porque o que é o jugo desigual? É um povo escolhido de Deus se casando com mulheres pagãs, e isso abria a porteira para a entrada de deuses pagãos também, desses povos pagãos. E isso estaria contaminando o povo de Israel. Por isso a endogamia. A endogamia é o casamento entre pessoas aparentadas, entre pessoas do mesmo clã, da mesma tribo, do mesmo povo. Não é? Por isso a Bíblia faz tanta questão de enfatizar a endogamia. Por quê? Porque o povo precisava estar fechado em si mesmo, não apenas de uma questão genética, né? Mas muito mais por uma questão até espiritual. Porque essa mistura com povos pagãos naquela época abria a porteira da idolatria para a nação de Israel. Foi isso que provocou a derrocada de Salomão, que era um rei bom no começo. Mas ele se prostituiu com essas tantas mulheres que ele tinha de povos pagãos. Entende? Isso foi trazendo prostituição ao próprio culto de Jeová. Isso antes mesmo de Salomão. Aliás, depois de Salomão, com o rei Acabe, foi a mesma coisa. Então, tudo foi acontecendo de modo a mostrar para o povo que esses casamentos mistos eram problemáticos para a nação naquele período. E eu preciso fazer uma pontuação aqui. É diferente hoje do que se fala de casamento misto quando fala que é o crente que casa com o não crente. Não é bem essa comparação, porque tinha uma contextuação histórica lá no Antigo Testamento que a gente precisa levar em conta. Então está liberado, posso casar com quem eu quiser, com qualquer religião. Não, também não é bem assim. Não é? Vamos devagar, certo? É interessante, é importante, vai fazer bem para você se você escolher alguém, um esposo, uma esposa que seja da mesma fé. Mas caso você já esteja casado, se converteu depois, você se converteu, mas o seu cônjuge não se converteu,
não é para separar, não é para repudiar, não é para ficar alfinetando, não é para fazer piada, jogar verde para colher maduro, nada disso. Viva tranquilo, viva tranquila, tenta conviver com ele e com ela da melhor maneira possível, certo? Não vai se separar por causa disso. Mas se você é jovem ainda e amanhã velho será, você precisa escolher melhor, entendeu? Pensa direito antes de casar. Casamento é para o resto da vida, certo? Então, seja inteligente, tenha fé em Deus e vá lá, né? Em alguns casos, casamento é loteria. Eu ganhei na loteria quando casei com o Márcio, né? Era uma bênção na minha vida. Então, faça isso, entendeu? Espere o tempo que for necessário, case com a pessoa certa, não se renda às pressões da sociedade, certo? Olha o quanto que eu recebi de pressão. Quando eu casei tarde na vida, já era pastor, enquanto era pastor solteiro, o povo fazia pressão direta em mim, não é? Se eu cedesse a pressão, eu já tinha casado com qualquer uma. E hoje, talvez, nem estaria casado e nem pastor seria, talvez. Não é? O quanto que me tentaram empurrar algumas pessoas lá, não muito interessantes. Não é? O cara é pastor, então vá lá, qualquer uma ele aguenta, né? Não é bem assim, entendeu? Quanto Deus me livrou, não é, de certas situações. Então, ore bastante, seja sincero com Deus, seja criterioso, criteriosa, não vá, né, de cabeça com qualquer um que aparecer, com o primeiro que aparecer. Vá devagar, espera o tempo certo. Deus é fiel, vai te abençoar. Amém, irmão? Amém, irmã? Né? Os irmãos encalhados aí, fica ligado, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Tá, aqui mesmo. Então, Esdras se entristeceu profundamente ao chegar a Jerusalém, pois encontrou o povo desanimado, voltado à idolatria e casando-se com mulheres pagãs. Isso era terrível para a fé judaica. Isso, aliás, ajudou a provocar a própria situação de cativeiro. Esdras realizou profundas reformas religiosas com a ajuda do profeta Malaquias, orou, chorou e mandou que o povo despedisse as mulheres etéias e que voltasse as mulheres do casamento de sua juventude. Despede a amante e volta para a mulher real, né, do casamento. Mas isso aqui era complicado, como é que ficaria isso, né? Despedir a mulher? Sim, naquela época era essa a vontade de Deus, né? Que se fizesse. E aquelas mulheres, então, deveriam ser despedidas para suas casas, para suas famílias lá, entre o povo eteu, e deixar, de fato, o povo de Israel se mantendo fiel completamente à aliança que tinham com o Senhor. Ok? Muito bem. Próximo slide aí, a divisão do livro, é simples, em duas partes apenas. Dos capítulos de 1 a 6, a volta dos judeus, né? E dos capítulos 7 a 10, a jornada de Esdras. É apenas essa divisão aí. No próximo slide, o esboço do livro. Capítulos 1 e 2, o decreto e a volta à Palestina. Tá? Capítulos de 3 a 5, o início da reconstrução do templo e os problemas quando chegaram lá para reconstruir. Capítulo 6, o templo acaba de ser reconstruído. De 7 a 8, a viagem de Esdras. De 9 a 10, portanto, finalizando, reformas religiosas. Não é apenas a reforma de obras, mas reforma de religião também, aumentando e melhorando, né, inclusive, a fé do povo para que evitassem nova situação de degradação da fé, descontentamento divino e, quem sabe, até o novo cativeiro, né? Eles estavam ainda bastante machucados com todo aquele tempo, uma geração inteira perdida em um povo estranho. Isso era terrível para a mentalidade dos judeus que estavam com a sua fé ainda sendo renovada e voltando para a terra prometida. Muito bem, parte 2, o nosso próximo slide. Parte 2, análise. Já falamos toda essa parte inicial, apresentando, né, de modo bem ligeiro aqui todo o livro, de modo panorâmico, como é a nossa proposta, o nosso objetivo. Analisando agora algumas partes que nos chamam a atenção. Primeiro, a volta do cativeiro se dá em 4 levas, tá bom? Com Zorobabel, 537, com Esdras, em 458,
Neemias em 444 e novamente com Neemias, portanto, 2 levas com Neemias, agora em 432. Então, 4 levas de retorno para a Terra Prometida. Próximo slide, segundo destaque. Em 539, o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e assumiu a supremacia mundial. Mundial é o mundo da época, né? Não era o mundo inteiro, realmente, literalmente, mas era o mundo da época, as civilizações mais conhecidas da época. A Pérsia tinha uma política diferente de tratar os seus cativos. Libertava-os para voltar à terra de origem e ainda os ajudava financeiramente para reinstalarem-se nela, desta forma ganhando a simpatia dos seus dominados. Isso aqui era genial, né? Foi o próprio Deus, talvez, que colocou isso na própria mente e no coração de Ciro e do Império Medo-Persa, porque isso aqui angariava, ainda eram servos ainda, era ainda um povo vassalo, conquistado pelo povo conquistador, né, claro, mas angariava a simpatia e o mais importante, descentralizava. O que era muito mais interessante colocar sátrapas em cada povo governado pelo império, do que o império concentrar tudo numa coisa inchada num lugar só. Era muito mais fácil resolver e administrar. Não é? Então, isso aqui foi uma jogada de mestre de Ciro, creio eu, é uma conjectura minha, que foi o próprio Deus que colocou isso aí na mente e no coração de Ciro. Não é? Então, eles realmente deram uma bola dentro. E, claro, Deus estava ali, né, conduzindo tudo para libertar o seu povo. Próximo slide, você vai ver o terceiro destaque. O edito libertador de Ciro era válido para os judeus, localizados em todos os domínios do novo Império Persa. Portanto, alcançava até mesmo os judeus das 10 tribos dispersas e cativas na Assíria, embora pouquíssimos desses pareçam ter voltado. Ou seja, era de fato uma geração que se perdeu inteira, mas os poucos aparentados ali, que conseguiram sobreviver, também, esse edito de Ciro, também alcançaria eles. Mas nenhum deles quis voltar. Continuaram em Samaria, continuaram lá nessa terra, né, na terra diferente, que não é a terra de Deus. E, portanto, de fato, esse reino do norte, o reino chamado de Israel, né, de fato, se perdeu completamente ali. Não é? O nome de Israel é, por isso, novamente, muito mais usado em Esdras e Neemias que o nome Judá, porque ali já era praticamente o reino do norte, já estava, era carta fora do baralho. Não é? Então, quando Esdras e Neemias voltam a usar Israel, não se refere mais ao reino do norte, mas se refere àqueles que voltaram do próprio reino do sul, Judá, agora estariam compondo novamente o reino unificado, após a situação do cativeiro. Ok? Por isso, Neemias volta a usar Israel para designar a nação, agora em vias de reunificação. Paradoxalmente, contudo, o termo judeus, referindo-se ao povo de Israel, aparece pela primeira vez no capítulo 4, versículo 12, já que os de Israel eram, em sua maioria, da tribo de Judá. Né? Então, daí começou-se a chamar judeus, ou pelo menos retomou essa designação de judeus para esse povo que estava agora reconstruindo a nação e que todos eram, sem exceção, da tribo de Judá, do reino do norte, do reino de Judá, do reino do sul, aliás, reino de Judá. Tá ok? Por isso voltaram a ser chamados de judeus. Judeu em hebraico significa aquele que atravessa, o peregrino, aquele que está sempre peregrinando. Né? Vem bem a calhar aquele dos salmozinos, né? Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, né? Judeu, aí dentro, judeu é essa aí, é o peregrino. No próximo slide, você vai ver aqui o quarto destaque. A recusa de Israel em aceitar a ajuda samaritana na reconstrução do templo se deve a algumas razões. A gente já falou aqui mais ou menos aqui, né? O primeiro delas, o cisma samaritano. A divisão entre samaritanos por causa da divisão das tribos, né? Aquele problema sério que aconteceu ali. Então, isso fez com que já começasse ali uma animosidade entre os samaritanos e os judeus.
Começou lá em 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis. O cisma samaritano. Tá? Por isso que no Novo Testamento você vê que ainda persistiu essa birra entre judeus e samaritanos. Os samaritanos aqui, embora toda a nação propriamente do Reino do Norte havia sido dizimada, mas alguns poucos que repopularam e se misturaram entre os povos de Samaria eram de fato um povo misturado, um povo que não era mais judeu puro, como antigamente era, né? Não era mais o judeu puro, por isso a animosidade. O judeu tinha preconceito contra os samaritanos por causa da mistura com os gentios. Esse tipo de rixa entre judeus e samaritanos, porque era uma rixa porque havia mistura entre povos gentios, isso só vai acabar com a criação da igreja, porque a igreja faz a unificação entre judeus e gentios em um povo só. Entendeu? Quando Cristo institui a igreja, ali estava o germe do que Deus já havia falado desde Abraão. Lá em Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus tinha o propósito de salvar a nação inteira, o mundo inteiro, aliás. Como é que ele faria isso? Escolhendo uma pessoa, depois uma família, depois um reino, que é o reino de Davi, depois uma nação inteira, certo? E a partir dali viria da linhagem de Davi, o Messias, para salvar o mundo inteiro. Mas desde o começo lá em Abraão, Deus disse para Abraão que será a tua terra, da tua parentela, entendeu? Porque eu vou fazer de você uma bênção para todos os povos da terra. Desde o começo, a visão de Deus era uma visão universal. Mas ele tinha que começar por alguém. Ele começou então por um homem, Abraão, dali expandiu para a sua família, daí expandiu para uma nação, agora começou a funilar, escolhendo um reinado de Davi, para dali afunilar mais ainda e vir o Messias. Entende? O propósito inicial, que era salvar o mundo inteiro, desde Abraão, só é de fato concretizado em Cristo. Que essas barreiras de judeus e gentios é quebrada com isso. Certo? Então, de fato, é restaurado o propósito inicial de Deus desde o começo. Então, o primeiro propósito para esses samaritanos não quiserem voltar para reconstruir, olha o trabalho que dá, a luta que é, não é? Eles estavam lá acomodados na Babilônia e agora Império Medo-Persa, não é? Então, esse cisma samaritano foi um dos motivos também para que não quisessem voltar. Segundo motivo, a motivação samaritana era atrapalhá-los e prejudicá-los e não propriamente ajudá-los. Ou seja, os samaritanos que não queriam voltar tinham já essa rixa histórica com os judeus, eram agora os inimigos deles. Entende? Eles tinham um propósito, reconstruir Jerusalém. Estavam focados nisso. Mas o povo da oposição, o povo do contra, começava a criar problema. Bota obstáculo, joga pedra. Foram, inclusive, reclamar lá com o imperador. Olha, proíbe lá, estão fazendo coisa errada lá. Veja o quanto esses obstáculos foram atrasando, foram dificultando, foram piorando. E dali você percebe o quanto esse povo samaritano estava com o seu coração completamente distante de Deus. E essa situação, inclusive, aqui da tentativa e esforço para reconstruir o templo, só foi se intensificando. Para quando chegar lá no Novo Testamento, você agora entende por que o judeu não se dava com o samaritano. E por que Jesus contou a parábola do bom samaritano para começar a quebrar esse tipo de tabu. Era um tabu histórico. Era uma dívida histórica, né, para usar um termo que está em moda hoje. Era uma dívida histórica que ali estava sendo quebrada. Uma briga histórica que estava sendo quebrada. Entendeu? Muito bem. Terceiro motivo. Podia ser que, ao ajudarem na construção, exigissem posteriormente o direito à participação no culto dos judeus. Aqui já era um preconceito do lado dos judeus, né? De não quererem mistura com os samaritanos desde esse período. Por isso que, de fato, havia essa rixa e os samaritanos eram, portanto, inimigos dos judeus, fazendo de tudo para que a reconstrução do templo não acontecesse. Eram do contra, não é?
torciam para o quanto pior, melhor, né? Essa era a postura deles. Quinto destaque da nossa análise. O templo reconstruído por Zorobabel era maior do que o de Salomão. Era maior de extensão, tá? Aqui nós temos a metrificação. 27 metros de altura, 27 de largura e 45 de comprimento. Era, portanto, maior nas dimensões. Mas muito inferior em luxo e beleza. Estava longe de ser bonito como era o de Salomão, que era a época de ouro, era a era áurea, não é? Do templo de Salomão aqui. Agora aqui era maior as dimensões, mas era completamente inferior em termos de beleza, em termos de suntuosidade. Por isso as pessoas que tinham visto o primeiro templo choravam ao ver o segundo templo por causa dessa perda da completa glória que existia antes e agora estava em situação precária. Mas, claro, né, com o tempo, eles iam acabar conseguindo reconstruir de verdade e trazer ali uma reconstrução mais digna. E, de fato, teve a sua glória maior depois, lá na época de Herodes, já no Novo Testamento. Mas naquele período, realmente, era de doer o coração, era de machucar o coração do judeu. Muito bem. No nosso próximo slide, você vê aí algumas partes do livro, que é nosso sexto destaque, né? Algumas partes do livro de Esdras estão em aramaico, por causa da mistura, né? Porque o aramaico ele é reforçado na época do cativeiro lá na Babilônia já, não é? Por isso algumas partes de Esdras uma boa parte dele ainda está em hebraico, que era a língua religiosa, a língua que era a língua sagrada, né, que se falava. O aramaico era uma língua popular, que se popularizou na época do cativeiro, nessa mistura de babilônios com o hebraico. Então surgiu esse aramaico, que algumas partes do livro estão escritos em aramaico. E está aqui nos capítulos 4, 6 e 7. Pois Esdras usou várias fontes para a composição deste livro, assim como fez com crônicas também. Memórias suas, memórias de Neemias e registros oficiais da língua internacional, que era o aramaico. Então, no mundo antigo, a língua universal falada era o aramaico. Depois, com as conquistas de Alexandre o Grande, se tornou o grego. Depois, na época do Império Romano, se tornou o latim. Hoje é o inglês, não é? Só Deus sabe por quanto tempo ainda vai ser o inglês, né? A língua universal. De repente, depois muda, mas enfim. Era prático, portanto, usar o aramaico no mundo antigo. Tópico 7 da nossa análise. A tradição atribui a Esdras a autoria do Salmo 119 e a liderança de uma grande reunião chamada a Grande Sinagoga para arrumar e fechar o cânon hebraico. Sinagoga aqui traz essa ideia de reunião, de junção das pessoas para uma decisão, para uma reunião importante, até mesmo para orações, né, para estudos e orações. Então você percebe aqui que houve esse esforço por essa grande sinagoga, essa grande reunião para realmente fazer a reforma religiosa. Oitavo destaque no próximo slide. O trecho de Esdras 4 é uma informação que o autor está dando a seus leitores de oposições desencadeadas pelos samaritanos contra os judeus, à semelhança daquela descrita em Esdras 4, de 1 a 5. Porém, em datas posteriores. Esdras 4, 6 a 23 não está em sequência cronológica imediata e nem faz parte dos mesmos acontecimentos descritos nos primeiros 5 versículos. Quem estava no trono persa durante a primeira oposição samaritana contra a reconstrução do templo era Ciro e, posteriormente, o seu sucessor Cambises. A reconstrução do templo ficou interrompida entre 534 a 520 a.C., sendo então liberada sob o governo de Dario o Grande em 520. Ok? Então, é importante você perceber que há essa diferenciação, esse lapso temporal entre esses versículos aqui no mesmo capítulo, né? Isso ajuda a gente a
se localizar. No próximo slide, você vai ver novas oposições se dão contra os judeus bem posteriormente, descritas neste mesmo capítulo 4 de Esdras. E o autor fez questão de diferenciá-las, datando os eventos, os reinatos de Assuero e de Artaxerxes, entre 486 a 424 a.C. Tratava-se da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Agora já estão focando na cidade, começando pelos muros, de proteção. E o próprio rei Artaxerxes voltou atrás em sua decisão, portanto, permitindo que o povo fizesse essa reconstrução. Próximo slide, você vai ver aqui o tópico 9. Os reis persas no tempo do pós-cativeiro, que é a sucessão deles. Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes, Xerxes II e Dario II. Temos aqui também as datas de cada um deles. E para fechar, nosso último tópico, nosso slide, o nosso tópico 10 aí, Jesus em Esdras. Sim, a referência ao Senhor Jesus no livro de Esdras. O próprio Esdras, como pessoa, prefigura Cristo nessas modalidades aqui, são 3. Primeiro, como aquele que tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então você percebe aqui que Esdras está prefigurando Cristo nessa total obediência à lei de Deus, o total cumprimento da lei de Deus. Tá bom? Esdras, portanto, tinha esse valor e isso prefigura, aponta para Cristo lá na frente, porque de fato a Bíblia diz que Cristo foi o único ser humano que conseguiu cumprir cabalmente, de modo perfeito, toda a lei de Deus. Ok? Bom, Esdras traz à nossa mente a descrição de que Cristo faz de si mesmo como aquele que zelosamente obedece ao Pai. Letra B. Como o sacerdote, Esdras prefigura o papel de Cristo como grande sumo sacerdote. Então, tem também essa semelhança. Letra C, como grande reformador espiritual que chama Israel ao arrependimento, no capítulo 10, Esdras também tipifica o papel messiânico de Cristo como aquele que transforma as perspectivas espirituais de Israel, incluindo o chamado para abandonar o tradicionalismo morto e a impureza moral. Então, Esdras estava aqui prefigurando o Cristo também com esse fator de estar trazendo novamente esse reavivamento espiritual, esse reavivamento religioso sobre a nação. Ok? Então, isso aqui também é figura de Cristo lá no retorno do cativeiro. E para fechar aqui, nossos livros, a Bíblia Sagrada e também o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, que é o nosso livro base de nosso estudo, nossos resumos aqui. Muito bem. Estou tentando ir com alguma eficiência maior aqui, por causa da nossa Assembleia. Não quero esticar demais o nosso tempo aqui. Muito bem, queridos, perguntas e respostas. O nosso Roque vai estar ali levando o microfone até você. Não é? Vamos esperar aqui, ele já está se preparando ali. Quem tiver pergunta, levante a mão. Algum comentário? Nossa seminarista aqui quer levar o ponto dela do dia. Chega aqui, traga para ela o microfone, por favor. Pastor, diga. A gente viu ali que quando termina o cativeiro, parte retorna para poder fazer a reconstrução do templo e parte fica lá. Grande parte foi de Israel, mas provavelmente também ficou um povo ali de Judá, também presente ali naquele momento. E aí, num dos slides ali que o senhor mostrou, o senhor mostrou que esse povo que formou, o povo samaritano ali, essa composição ali desse povo de Israel, de Judá, quem não quis retornar, e mais quem já vivia lá, eles tiveram uma oposição contra essa construção do templo, de quem estava retornando. Por que essa oposição se formou? Já que eles não quiseram ter esse compromisso, eles quiseram ficar lá naquela segurança que eles tinham, não quiseram permanecer na segurança de Deus, que Deus cuidasse deles ali, eles não quiseram sair daquela segurança ali humana que eles tinham.
Por que eles se opuseram a quem estava retornando para fazer essa construção do templo? Questões, eu até falei aqui os motivos, né, dos slides aqui, que é o nosso tópico 4 da nossa análise. Eles não voltaram, por quê? Porque, primeiro, já estavam aculturados no lugar onde eles estavam. Já tinham assimilado a cultura pagã, os deuses pagãos, já estavam estabelecidos economicamente, então era uma questão, primeiro, de já estar acomodado ali. Não queriam voltar porque sabiam da luta que seria para reconstruir. Mas por que eles não quiseram voltar e quiseram se opor? Por causa dessas circunstâncias que eu falei aqui, que eu vou resumir novamente para poder retomar a resposta para você. O cisma samaritano que começou lá com a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ali criou-se inicialmente uma animosidade entre esses que foram os descendentes desse povo do norte, né, que como nação morreu lá no cativeiro. Mas sempre tinha os descendentes de alguns deles que ainda tinham esse ranço herdado dos seus pais, né? Então esse cisma lá do reino do norte, o cisma samaritano, permanecia ainda vivo no coração deles. Neles também, nos judeus também, mas principalmente nesse povo samaritano. Então se cria ali uma inimizade histórica entre samaritanos e judeus, por causa desse cisma. Segundo, a motivação samaritana para atrapalhá-los era por causa dessa motivação histórica, desse cisma que aconteceu no passado. E por fim, os judeus também tinham essa animosidade e também pensavam o seguinte: se a gente contar com a ajuda dos samaritanos, depois eles vão querer se misturar com a gente, vão querer cultuar Deus juntamente com a gente, e a gente não quer isso. A gente acha que os judeus se achavam mais puros, e de fato eram, na prática acabavam sendo, né, mais puros do ponto de vista religioso, espiritual, do que os samaritanos, que estavam misturados, e de fato estavam tão aculturados àquela fé misturada com os pagãos, que era mais difícil separar, não é? Inclusive, mais tarde, no final do livro de Esdras, quando Esdras faz uma comoção nacional entre aqueles que estavam para reconstruir com respeito às mulheres pagãs, especialmente mulheres hititas, mulheres do povo heteu, isso era porque era uma questão de coerência. Você não podia se misturar com os samaritanos, porque samaritanos eram misturados e estavam corrompidos na sua raiz da fé judaica. Eles queriam ter uma raiz pura da fé judaica para reconstruir Jerusalém, porque estavam voltando do cativeiro. Não fazia sentido eles também se misturarem com essas mulheres hititas. Era um pouco hipócrita, em algum aspecto até era. Mas naquele período era a ordem de Deus despedirem as mulheres hetéias para realmente se mantiverem puros, para reconstruir Jerusalém do modo certo e não do modo errado. Entendeu? Por isso, começou inicialmente com o cisma samaritano lá na divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. Então, os judeus, na verdade, eles também se posicionaram de não querer essa ajuda de quem havia ficado lá. Os samaritanos não queriam que reconstruíssem. E os judeus não queriam ajuda para não ter essa mistura. É uma guerra aqui, uma briga histórica, na verdade. Entendeu? Tá bom, obrigada. Diga, pastor Edauro ali, tem outro irmão ali. Vamos lá, vamos ver. Para ajudar a boa pergunta que a Andréia fez, a seminarista Andréia, é bom a gente sequenciar o seguinte, trazer à memória que houve em Israel, na história da nação, 2 cativeiros. O cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, né? O cativeiro assírio, que é o primeiro que acontece, Reino do Norte, que é junto com o Reino do Norte. A nação estava dividida, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, né? Isso. E o Reino do Norte, capital Samaria. Primeiramente, Samaria ela cai sob o cativeiro assírio. Esse cativeiro não termina, né? Não há um término desse cativeiro. Então eles ficam por lá, vivendo muito bem, tornando-se pagãos, casando, etc. e tal.
Séculos depois, vem o segundo cativeiro, que é o Babilônia. cativeiro do sul, né, Judá. Esse cativeiro termina, que é isso que a que história está de mostrando Esdras, aqui, né? é. O cativeiro do sul termina com Ciro, ele autoriza o retorno do povo judeu, o povo judeu retorna. Quando eles estão lá, reconstruindo o templo, vivendo a vida, quem é que desce? Quem é que vem? Os Os samaritanos que estavam lá vivendo na Síria, né? Isso aí, E aí os é. judeus não, vocês optaram em desobedecer a Deus, vocês não voltaram, vocês se casaram com outros povos, né? Tornaram-se pagãos. Nós, judeus, que quer se manter mantivemos a puro nossa aqui, a fidelidade enquanto estávamos no cativeiro, agora que voltamos, não queremos essa convivência com vocês. É muito interessante porque, para entender essa animosidade, é importante lembrar os dois cativeiros que aconteceram. O cativeiro assírio, que não terminou, e o cativeiro babilônico, que termina quando Ciro autoriza. Aí entra a história de Esdras, né? Então, tendo esse cenário, a gente consegue lembrar disso. E é interessante também que, por exemplo, a palavra fariseu em hebraico é frushim. Frushim significa os puros, aquele que é puro. Porque essa mentalidade do judeu da época do cativeiro permanece entre o povo judeu e cria-se então, por causa dessa mentalidade, se cria o partido dos fariseus, que Jesus estava bastante associado a esse partido. Às vezes a gente lê o Novo Testamento e acha que Jesus era contra todos os fariseus, que Jesus era completamente contrário a tudo que se referia a farisaísmo. Não é verdade. Aliás, tudo o que Jesus ensinou estava bastante próximo do que os fariseus ensinavam. No início do ministério de Jesus, ele era inclusive chamado para falar pelos fariseus nas sinagogas no começo. Depois é que houve uma ruptura, por causa da religiosidade engessada, cristalizada do farisaísmo. Jesus não se debatia contra todos os fariseus ou contra o movimento farisaico de um modo geral. Ele se debatia contra esse grupo de fariseus, que era infelizmente grande, mas era um grupo grande de fariseus que eram hipócritas. Por isso que ele se bate, fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, né? Por causa disso. O movimento em si do farisaísmo não era errado, mas o modo como acabaram deturpando o próprio farisaísmo fez que Jesus, então, tivesse resistência a esse grupo dos hipócritas fariseus. Tá ok? Mais alguém? Vai lá. Pastor, nada marcou mais o coração do judeu ali do que esse episódio do cativeiro babilônico. Tanto é que parece que o judeu, o pecado dele até aquele momento era o culto a outros deuses. A crítica de Jesus no Novo Testamento, na verdade, não é nem um culto a outros deuses, não é uma idolatria. Mas é o que parece que acontece. Aí eu queria a opinião do senhor. Assim, essa separação que eles fazem, até Jeremias 13 ali, quando eles assinam um acordo de que iriam mandar as mulheres de outras nações embora, não iam mais se misturar, parece que cria neles um nacionalismo religioso que se fecha, que vai de encontro diretamente à questão da vocação. E se a gente perceber, o discurso de Jesus, muito no Novo Testamento, é muita crítica desse abandono da vocação. Vocês são como guias cegos, vocês não entram no reino nem deixam ninguém entrar, né? Porque é até o episódio que o pastor pregou há poucas semanas sobre como dos vendedores no templo, que eles vendiam onde era o espaço ali dos gentios, né? Daqueles para cultuar. E o que está tanto em Abraão ali, né? Que o senhor comentou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí eu me lembro também da consagração do templo que Salomão faz. Quando Salomão diz assim, judeu ou não, que entrar nesse templo e orar vai ser abençoado. Ali está presente a vocação. E o que é grande, assim, e aí que eu pergunto a opinião do senhor. Essa ideia inicial, que era boa, de separação, se transforma, de certa forma, numa barreira que vai prejudicar Israel, até como no abandono da sua vocação de ser uma bênção para as nações e de ser uma luz para os povos, né?
Aí eu queria a opinião do senhor sobre isso. Colocação cirúrgica sua, perfeitamente. Eles, deixa eu tentar ilustrar aqui. É como o bambu. Já tentou torcer o bambu? Se você torce demais o bambu para um lado, quando você solta, ele vai para o extremo oposto. E vai oscilando até retornar ao seu ponto, né, de equilíbrio. É mais ou menos isso. O povo de Israel tanto se misturou com outras nações, casou com mulheres pagãs, abriu a porteira para a idolatria, que não era o abandono. Entenda, no Antigo Testamento, abrir a porta para a idolatria não era abandonar o culto a Jeová, não era. Era acrescentar o culto idólatra. Continuava adorando a Jeová, achando que estava agradando a ele, mas adorando também, fazendo uma fezinha lá para Baal, para Asherá, para Astarote, para Moloque, entendeu? Estavam tentando agradar gregos e troianos ali. Isso era abominável para Deus, né? Essa mistura pagã. Por quê? Por que é abominável? Porque Deus é único, é o único Deus existente. Ele merece exclusividade na adoração. Assim como Ele também nos colocou aqui como seres humanos, como seres exclusivos desse planeta. Nós dominamos sobre todos os animais. Nós somos exclusivos. Deus criou toda a terra exclusivamente para o ser humano. Então ele merece ser adorado de modo exclusivo também. Percebeu? Nós somos a imagem e semelhança dele na terra. Por isso que eu não posso fazer imagem de escultura para tentar representar Deus. Porque a minha vida, a minha imagem como ser vivo, eu já sou essa representação divina aqui na terra. Eu não posso querer representar Deus, um Deus vivo, com a imagem de um ídolo morto, que não tem vida. Percebe? A lógica de Deus é isso. Essa é a lógica divina. Por isso era proibido essa mistura. Aí, de fato, é o que você falou. Gato escaldado tem medo de qualquer tipo de água. Não quer se aproximar de água. Entendeu? Então, quando o povo judeu viu os 70 anos que eles tiveram de intenso sofrimento em Babilônia, esse povo remanescente aqui lembra vividamente do cativeiro babilônico. Não queria voltar para isso, então foi completamente expurgado esse pecado da idolatria, que a Bíblia diz no Antigo Testamento que era equiparado ao pecado de feitiçaria. É como se estivesse fazendo feitiçaria, né? Para Deus ele recebe com a mesma gravidade a idolatria e alguém que adora demônios, que pratica a feitiçaria. Então, olha só, com o cativeiro isso foi exterminado. O pecado foi completamente exterminado, expurgado do povo. Isso foi arrancado do coração do povo. Mas aí entra o outro pecado. O pecado do hipernacionalismo, ou seja, não vou misturar, não vamos ter mais idolatria, ok? Entendemos isso, não vamos mais fazer isso. Mas vamos nos fechar tanto aqui, vamos ficar tão assim hermeticamente fechado, que ninguém mais entra em nosso clubinho da fé. Isso também era o outro erro, era o extremo oposto. Era o bambu que foi para o outro extremo. Precisou do Novo Testamento em Cristo para aprumar o bambu e ele voltar para o centro. Você não tem que se misturar com outras nações em termos de casamento, fazer alianças assim, porque isso vai corromper você. Você tem que se manter puro, sim. Israel tinha que se manter puro, sim. Mas, ao mesmo tempo, não é ficar fechado com uma cristalização religiosa. Ele tinha que abrir essa cristalização. Tinha que quebrar a barreira, furar a barreira. Sair da bolha religiosa. E ser luz para o mundo pagão que precisava enxergar a luz de Deus na nação de Israel. Foi só em Cristo que essa bolha foi furada. Agora você entende por que Cristo fez tanta questão de quebrar tabus. Falar com a mulher samaritana em pleno meio-dia, contar a parábola do bom samaritano. Entendeu? Ele estava sempre no meio dos doentes, enfermos, dos endemoniados. Ele estava ali no meio do povão, furando a bolha. Que os religiosos não conseguiam ainda furar a bolha. Porque eles ainda estavam engessados com essa mentalidade exagerada, de uma pureza exagerada,
decorrente do cativeiro babilônico. Entendeu? Então a sua colocação foi precisa, foi cirúrgica. Tá bom? Mais alguém? Eu Diga. Fala, Luiz. tenho uma música que cantam até hoje, eu acho interessante, eu gosto. Não sei, o senhor deve conhecer melhor do que eu, que eles repetem basicamente a mesma coisa. Le Shana Rabá Be Yerushalayim. Sim. Agora que vem Jerusalém. Sim, eu gosto, muito bonitinho. Todo ano eles falam. Na verdade, fala hoje. de esperança, é uma coisa de que enquanto lá estavam, sonhavam com esse Com esse 68, retorno. Aliás, 67, isso, é regressivo, é um canto. Eu já ouvi várias explicações, inclusive um judeu falando disso na internet, eu gostei muito. Só que isso que também que o senhor está falando, que o irmão perguntou, eu achei perfeito na colocação dele, começou. Deus sempre faz as coisas de uma maneira que nos vem mostrar o que vem a acontecer e essa coisa da repetição da história. Quando ele escolhe um dos filhos de Davi, o que deveria jamais, porque aos nossos olhos, eu particularmente nunca entendo as escolhas de Deus, porque ele escolhe sempre os improváveis, os estranhos à nossa lógica. Quando ele escolhe lá o Sansão, o Shemesh, o Solzinho, é um menino mimado, esquisito pra caramba. Inclusive, ele precede o Hércules na história. Inclusive, dizem que a história de Hércules é fruto... o plágio de Sansão. É fruto dessa... helenizaram a história, colocando ele de um outro filho de um outro deus. Depois vem esse Salomão, o pacífico. A primeira esposa dele já é filha de Faraó. Aí a segunda, a terceira, sei lá... nunca casou Chegou com ali, cara, não dá para lembrar de tudo. Meu Deus do céu, não tem nenhuma colocação depois de que Deus fala com ele, que ele aparenta que vai... Ele só faz bobagem. Só besteira. Asneira e atrás de asneira, e os filhos dele... E todo mundo fica falando de Manassés, o pior rei de todos, mas o Manassés, na verdade, ainda teve um final, parece que melhor do que o de Salomão. Estava repetindo os erros de Salomão. Na verdade, ele só excedeu em grande quantidade, porque Salomão nunca foi acusado de matar filho nenhum. Essa coisa de Deus mostrar que, por melhor que a gente aparente, ainda que ele escolha de maneira que não nos faça sentido, essa coisa de ele mostrar que, por melhor que seja seu começo, melhor é o final, e escolhe mostrar através de duríssimas provas, nos faz ver que é melhor muitas vezes andar com mais cuidado do que com muita demonstração de fé, porque na verdade a gente não valoriza o irmão humilde da igreja. Não é igual a dirigir carro. Você tem que olhar muito para frente. Quem começa aprendendo a dirigir o carro, fica cheio de medo, né? Muito cuidado. Dirige melhorzinho até. Erra bastante, mas também tem respeito pelo trânsito. Depois que essa mesma pessoa pega a segurança aí, começa a fazer as maiores loucuras, aí perde o temor do trânsito. É terrível. Começa a fazer um monte de barbeiragem, aí que o acidente acontece de verdade. E isso acontece com a igreja ainda hoje, pastor? É isso que eu queria perguntar, terminando a minha fala. Acontece com a igreja ainda hoje? A gente muitas vezes vê um movimento que começa na igreja com dedicação, igual a igreja congregacional de Bento Ribeiro, que durante um tempo foi uma expositora do louvor e tudo. Começou com uma reunião de 4 meninos que oravam lá. Ali foi um avivamento que aconteceu em Bento Ribeiro. Sim, mas gerou muita briga depois, porque não tiveram cuidado de isolar-o acusticamente. E apesar da maravilha que foi... com os vizinhos, teve problema de polícia, judicialização. A igreja corre esse mesmo risco hoje de começar bem e descambar? Sim, a apostasia é uma realidade, sim. A igreja não está livre de apostasia hoje, não. No Novo Testamento já tinha apostasia. O que pode diferenciar é em termos de salvação, para aquele que já é salvo em Cristo, esse está garantido. Não se perde a salvação de quem um dia alcançou. Salvação não se perde, entendeu? Porque é até uma questão lógica, não apenas bíblica, mas também lógica. Preste atenção, se Deus é que te dá a salvação por graça, mediante a fé, Ele é que mantém a sua salvação, Ele não vai permitir que você perca essa salvação. Ele é que garante a sua perseverança até o final. A perseverança dos santos não é uma garantia do santo, é uma garantia de Deus.
que abençoa o santo para que ele persevere. Entendeu? Essa simbiose de Deus agindo em santidade, fazendo com que o santo persevere por essa agência divina. Agora, isso não quer dizer que um grupo eclesiástico, que aí sim é misturado entre joio e trigo, tem crente regenerado, salvo, e tem gente que está lá por moda, tem gente que está lá por uma conveniência social, enfim, né? Está ali porque é estranho no ninho lá. Igrejas que perdem essa condição, né, de estar vivendo o avivamento, por ter o grupo inteiro no mesmo sentido, no mesmo sentimento, na mesma busca, essa igreja que perde essa dimensão, ela pode sim até ser fechada. A gente vê todo dia aí igreja sendo fechada, né? Igreja evangélica sendo fechada. Então, por vários motivos, inclusive situações envolvendo escândalos públicos. É um grupo, né, que, entenda uma coisa, uma igreja local, ela é uma espécie de representação da igreja universal. Mas ela sozinha, a igreja local sozinha, isolada, não é a expressão perfeita da igreja universal ou a única expressão perfeita dessa igreja universal. Ela é, no máximo, parte do corpo maior, que é a igreja universal. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Mais perguntas? Não? Tá ok? Tranquilo? Tranquilo então, queridos. Vamos estar então orando para encerrar e após o pastor está com a palavra para a Assembleia de Membros. Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos em estudar a Tua Palavra nesse momento. Pedimos a Tua graça contínua para que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Todas as lições que vimos aqui, inclusive lições que envolvem apostasia, pedimos a Ti livramento, ó Pai, que nós estejamos nos mantendo sempre firmes pela Tua graça e nunca abandonarmos a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós te exaltamos porque o Senhor nos mantém firmes. E pedimos que esta firmeza se expanda ao longo da nossa vida e experiência cristã. Então, cuida de cada um de nós, nos abençoa em tudo. É como pedimos e agradecemos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém.